Olá a todos. Hoje vamos apresentar nosso trabalho. O tema do nosso trabalho é cinética química na estabilidade e tempo de vida útil dos medicamentos. Esse é um trabalho que está sendo desenvolvido na matéria de Físico-Química 2 pelo Instituto Federal de São Paulo. E os integrantes do grupo são Gabriel Silva, Matheus, o Otávio e o Pedro. Hoje a gente consegue observar que a indústria farmacêutica é um ramo que está em constante evolução, em constante expansão, porque afinal das contas as pessoas elas sempre vão estar precisando de medicamentos para fazer a manutenção da sua saúde. É um setor que literalmente salva vidas, né? E com esse crescimento, com essa expansão, ainda mais hoje, nos dias atuais, que estamos vivendo um tempo de pandemia, creio que a população e a sociedade teve um enfoque maior nesse setor farmacêutico por conta de nomes de empresas que estão vindo à tona, que são fabricantes da vacina, né? Isso é só um detalhe mesmo. Com esse crescimento e com essa expansão, os órgãos fiscalizadores tendem a ficar mais criteriosos e mais rígidos ainda em questão da qualidade dos produtos que as empresas estão desenvolvendo, né? Especificamente no quesito da validade desses medicamentos. Essa validade ela vai estar intrinsecamente ligada com a questão da estabilidade desses compostos, que a gente vai estar falando com mais profundidade mais para frente nesse trabalho. E a qualidade desses medicamentos vai estar diretamente relacionado com a estabilidade, que consequentemente vai estar relacionado com a validade, com a data de validade mesmo dos produtos que estão impressos nos rótulos desses medicamentos, né? Então, um dos problemas que esses órgãos fiscalizadores têm é relacionar a data de validade com o que está sendo impressa nos medicamentos com a veracidade química desses próprios compostos, ou seja, será que a validade que está ali no remédio é a validade real mesmo? Então, os cientistas eles conseguem determinar e fazer essa análise para estar verificando a veracidade dessas informações, cruzando com a data de validade dos rótulos de medicamentos e utilizando métodos analíticos, né, que estão descritos na literatura para estar podendo fazer essa análise. Bom, com o conhecimento desses fatores que afetam as estabilidades dos medicamentos, um autor chamado Lentman, de 2001, ele mostra que é possível prever o tempo de vida útil desses medicamentos, como acelerando a sua degradação e alterando os fatores envolvidos nessa degradação desses compostos. Então, a determinação da estabilidade desses compostos vai ser diferente em medicamentos que estão em estado sólido de medicamentos que estão em estado líquido, tá certo? Bom, esse trabalho tem como objetivo, então, a gente vai estar aqui trazendo para vocês um estudo de métodos utilizados para estar verificando a estabilidade dos medicamentos, por meio da cinética química que vai estar envolvida especificamente nos princípios ativos, né, na matéria-prima desses medicamentos. A estabilidade de medicamentos e fármacos. A estabilidade de um medicamento é definida pela extração da sua matéria, da primeira até a última dosagem. Isso dependendo de todo o seu processo, desde a criação do princípio ativo no laboratório, extração da matéria-prima, até a hora que o medicamento é ingerido e distribuído no organismo da pessoa. Quando um medicamento apresenta um prazo de validade, ele está relacionado ao tempo, à potência que ele tem, já que o princípio ativo perde até 10% da sua potência de acordo com o tempo que ele tem após o prazo de validade, já que o cálculo é feito desde a extração da matéria-prima. Essa estabilidade é medida com diferentes variáveis, sendo elas química, física, microbiológica, terapêutica e toxicológica.
A estabilidade química depende da capacidade do fármaco de manter a mesma identidade do seu princípio ativo e funcionalidade desde a sua fabricação até seu último dia da validade, onde ele pode ter a alteração nos fatores de estabilidade pela temperatura, umidade, luminosidade e pH. A estabilidade física vem de acordo com a integridade referente à integridade da substância ativa ou dos produtos da sua degradação, que afeta na sua solubilidade ou biodisponibilidade, por conta de vibrações, impactos, a temperatura e umidade também podem acarretar numa alteração da estabilidade do fármaco. A estabilidade microbiológica está atrelada com as preparações em fase aquosa e na sua estabilidade toxicológica, onde leva em conta a decomposição da substância ativa ou do excipiente e na sua capacidade de gerar maior ou menor toxicidade. A estabilidade terapêutica é definida pela ação do fármaco no paciente, onde toda e qualquer variação que eu comentei até agora pode afetar o usuário. E a estabilidade toxicológica é medida pela decomposição do produto, o quanto ele é capaz de manter uma toxicidade. A cinética química está totalmente atrelada à estabilidade do fármaco, onde a validade desses produtos farmacêuticos consiste na cinética da reação, que depende da sua velocidade de degradação e como essa velocidade influencia na concentração dos reagentes e excipientes, que seriam os fatores comentados no slide passado. Quando a gente considera a estabilidade química de um fármaco, a gente precisa conhecer a velocidade e a ordem da reação. Em geral, as reações de degradação de produtos farmacêuticos são de ordem 0 ou de primeira ordem. Muito raramente, reações de segunda ordem. Fatores que alteram a estabilidade. Já foi citado anteriormente os tipos de estabilidade que compõem os medicamentos. Entre os fatores que alteram a estabilidade estão os fatores extrínsecos e os intrínsecos. Os intrínsecos, como facilmente podemos remeter, são os fatores externos, que envolvem temperatura, umidade, luz. Temperatura é o mais importante fator, devido ao seu envolvimento com a degradação dos produtos farmacêuticos, onde, ao aumentar a temperatura, a degradação química aumenta, sendo controlada pela forma de armazenamento. A umidade pode estar atrelada aos efeitos das alterações de temperatura que ocorrem durante todo o processo. É outro grande fator na estabilidade dos produtos por conta da aderência da água na superfície do fármaco, podendo alterar seu estado físico e sua reatividade, gerando uma degradação indireta, onde ocorre a adição de produtos secantes ao acondicionamento e até embalagens impermeáveis. E a luz, também causadora de degradação por oxidação ou redução. Seu efeito parte da intensidade e comprimento de onda, afetando sua velocidade de reação. Os fatores intrínsecos são os fatores internos do medicamento, que envolvem a hidrólise e a oxidação. A hidrólise é caracterizada por quebrar moléculas por conta da água, facilmente ajustável ao utilizar dessecantes nas embalagens ou materiais impermeáveis. A oxidação se refere às reações de oxidação e redução, podem ser catalisadas tanto pela luz quanto pela temperatura, causando degradação. Para diminuir o efeito da alteração, usa-se agentes oxidantes e evitando contato. Nota-se aqui que os fatores extrínsecos e os intrínsecos estão relacionados. Métodos de análise de estabilidade de medicamentos. Na literatura, podemos encontrar muitos métodos empregados para averiguar a estabilidade dos medicamentos. Destacamos aqui os seguintes métodos. O método empírico, que é um método relativamente simples.
muito utilizado na fase inicial do desenvolvimento do fármaco, não sendo muito preciso ao determinar o prazo de validade. O método declara que a velocidade da reação será duplicada a cada aumento de 10 graus na temperatura, 10 graus Celsius. O coeficiente de temperatura é outro método para análise. A partir dele, pode-se observar nessa reação a seguir, a velocidade da reação em uma determinada temperatura está relacionada com a velocidade da reação em uma temperatura com 10 graus Celsius a menos. O método considera que o coeficiente de temperatura é constante, porém, sabe-se que não ocorre isso. Na análise térmica, é um método que permite que as propriedades químicas ou físicas da espécie analisada sejam medidas em função da temperatura e tempo no mesmo momento em que a amostra está sendo submetida a um teste de temperatura controlada, dinâmica e constante. O método de Arrhenius é um método que iremos focar e aprofundar nesse trabalho. É utilizado os dados da temperatura e velocidade da reação em uma equação química quantitativa. Neste método, é utilizado no mínimo 3 temperaturas que estejam acima da temperatura ambiente do medicamento, avaliando assim o decréscimo da substância ativa do medicamento. Vamos ver mais sobre ele agora nesses próximos slides. O método de Arrhenius, também chamado de método de Garrett, apresenta uma relação entre a temperatura e a velocidade de reação, de uma forma quantitativa, como podemos observar nessa equação de Arrhenius, em que K corresponde à velocidade específica da reação, R a constante dos gases, T a temperatura em Kelvin, EA corresponde à energia de ativação, energia mínima necessária para formar o complexo ativado, e A o fator pré-exponencial. E a equação de Arrhenius ela pode ser representada dessa outra forma a seguir. O método se baseia em expor um medicamento ou fármaco a, no mínimo, 3 condições de temperatura diferentes superiores à temperatura ambiente, e assim, em tempos estabelecidos, acompanhar o decréscimo da concentração da substância ativa. Obtendo-se esses dados, representações gráficas, concentração em função do tempo, concentração em função da temperatura, inverso da concentração em função da temperatura são elaborados, correspondendo a 3 ordens de reação, 0, primeira e segunda. Reações acima da segunda ordem são muito raras em degradações de medicamentos. Os 3 gráficos são elaborados para escolher aquele que proporcionará a curva mais próxima de uma reta, R² mais próximo de 1. Assim, esse gráfico determinará a ordem da reação e o seu coeficiente angular fornecerá a constante de velocidade de cada reação de degradação do fármaco, em cada temperatura empregada. Conforme nós podemos observar aqui, nesse gráfico, corresponde a uma reação de primeira ordem e o coeficiente angular determinará a constante de velocidade. Com os dados da constante de velocidade obtidos, é elaborado um gráfico de ln de K em função do inverso da temperatura. A temperatura tem que estar em Kelvin. Com o gráfico de ln de K em função do inverso da temperatura elaborado, o coeficiente angular dará a informação da energia de ativação e o coeficiente linear a informação do fator pré-exponencial. Com o valor da energia de ativação da reação obtida, utilizando-se de Arrhenius, é possível determinar o valor de K na temperatura que o medicamento ficará armazenado. Para calcular o K na temperatura que o medicamento ficará armazenado, utiliza-se a seguinte equação: ln de K1 menos ln de K2 igual a energia de ativação dividido pelo R, que é a constante dos gases, vezes 1 sobre T2 menos 1 sobre T1, em que o ln de K1 ele seria as constantes de velocidades que já foram descobertas no gráfico que foi elaborado. O K2, a constante de velocidade que se quer descobrir na temperatura ambiente. O T2, a temperatura correspondente à temperatura que o medicamento ficará armazenado. Assim, tendo a constante de velocidade, através do método de Taylor, é possível calcular o T 90%, utilizando-se as equações de velocidade, de acordo com a ordem da reação estabelecida. Foi analisado o artigo que utiliza o método de Arrhenius para determinar o prazo de validade de um medicamento. O artigo analisado foi determinação do prazo de validade do medicamento carbocisteína xarope através do método de Arrhenius. Os autores utilizaram a equação de Arrhenius para determinar o prazo de validade do medicamento carbocisteína xarope. Para isso, a amostra foi
exposta a temperaturas drásticas, de 40, 50, 60 e 70 graus Celsius. Os autores analisaram as amostras de xarope no tempo zero e depois colocaram em estufas químicas nas condições de 40 graus Celsius, avaliadas até o tempo de 120 dias. Em 50 graus Celsius foi avaliada no tempo de 96 dias, em 60 graus Celsius foi avaliada no tempo de 30 dias, em 70 graus Celsius foi avaliada no tempo de 21 dias. Eles analisaram os 3 frascos de xarope em duplicata, em cada tempo e a cada temperatura de armazenamento. Posterior a isso, os autores retiraram as amostras da estufa, esperaram que elas fossem estabilizadas à temperatura ambiente e depois analisaram as amostras. Na tabela, nós podemos observar os resultados obtidos pelos autores do teor de carbocisteína nas amostras, em que foi analisado a concentração inicial no tempo zero e a concentração final depois do tempo que se passou em cada temperatura que ficou armazenado a amostra. Com os resultados obtidos na análise do teor de carbocisteína nas amostras submetidas às condições drásticas, os autores elaboraram gráficos para cada temperatura, buscando assim determinar a ordem de reação de degradação. Gráficos foram concentração em função do tempo, log da concentração em função do tempo e inverso da concentração em função do tempo. Eles utilizaram os valores obtidos das inclinações da reta, o valor da inclinação da reta vai corresponder ao valor de K, dos gráficos do log da concentração em função do tempo, para determinar o prazo de validade do produto. Utilizaram esse gráfico pois ele apresentava o melhor valor de R², correspondente a uma média de 0,9457, mais próximo de 1. Nessa tabela nós podemos observar os valores de K para cada temperatura. Os autores, depois de terem obtido os valores de K para cada temperatura drástica que a amostra foi submetida, utilizaram-se a equação de Arrhenius em sua representação logarítmica para determinar a energia de ativação. Como nós podemos observar aqui, log de K2 sobre K1 igual a energia de ativação média que eles vão querer descobrir, dividido por 2,303 vezes a constante dos gases, vezes T2 menos T1, dividido por T2 vezes T1. Assim, eles obtiveram a média da energia de ativação, equivalente a 16.943,56 Joule por mol a menos 1. Tendo a energia de ativação média, eles utilizaram a seguinte fórmula para descobrir a constante de velocidade de degradação à temperatura em que o medicamento ficaria armazenado de 25 graus Celsius, em que K25 corresponde ao K na temperatura de 25 graus Celsius, e o T2 e o T25 a temperatura de 25 graus Celsius, que é a temperatura em que ele ficará armazenado, assim descobrindo a velocidade do K a 25 graus Celsius. O valor médio do K25 obtido pelos autores foi de 0,00044. Assim, eles conseguiram calcular, a partir do método de Taylor, o prazo de validade do medicamento. Sendo uma equação de primeira ordem, a equação para calcular o prazo de validade foi a seguinte: T 90% igual a 0,106 dividido pela média de K25. O valor obtido foi de 240,90 dias, aproximadamente 8 meses. Os autores concluem haver uma diferença entre o prazo de validade encontrado e o prazo de validade usualmente empregado desse produto. Bom, encerramos concluindo aqui que o estudo da estabilidade dos compostos envolvidos nos medicamentos farmacêuticos é de grande importância, sendo um produto fundamental para a manutenção da saúde, não só humana, mas a vida como um todo. Garantir a qualidade e genuidade desses produtos é de responsabilidade dos produtores, então o prazo de validade que é estipulado nos rótulos tem que se aproximar o máximo possível dos valores encontrados na literatura, os valores teóricos. O estudo da cinética química envolvida está relacionado com o estudo da velocidade de degradação da reação desses medicamentos, consequentemente afetando a estabilidade. A elaboração deste trabalho pôde proporcionar um estudo dos fatores que afetam a estabilidade dos compostos e métodos utilizados para sua determinação. Podemos concluir que estudar a estabilidade dos medicamentos é necessário para determinar a vida útil dos mesmos e controlar sua qualidade. Utilizando o método de Arrhenius, pode proporcionar uma análise das propriedades físico-químicas de fármacos, utilizando variáveis como temperatura e velocidade de reação. Obrigado pela atenção. Este trabalho foi elaborado por Pedro Cardoso, Gabriel Silva, Otávio Gonçalves e Matheus Lopes.